Okay, so we're going to finish our study on the tidings out of the north. Então a gente vai terminar o estudo sobre os rumores do Oriente. And then we'll move to my final study, which is Ezra 8. Então a gente vai ir depois para o meu estudo final, que é Esdras 8. Is it loud? Tá alto demais? Can you hear me? Vocês conseguem me ouvir? Would you mind turning up the volume? Vocês se importariam de... Okay. All right. Ok. A little bit of feedback. Okay, so I'll be doing my presentations back to back this morning. Ich Eu vou estar werde. fazendo minhas apresentações. I'll be doing my presentation one after the other. Eu vou fazer minhas apresentações uma depois da outra. And these will be the last I'll be sharing at this camp meeting. E essa vai ser a última que eu vou estar compartilhando nesse acampamento. So we left off looking at the prediction before midnight in relation Então a to gente deixou de falar da petição da the meia-noite seven thunders of the seven Persian kings. em relação a falar os sete trovões dos sete reis persas. And we put Cyrus at the time of the end. E a gente botou Ciro no tempo do fim. Cambyses as the increase of knowledge. Cambises como aumento de conhecimento. False Smerdis Falsos merdes as the formalization. como a formalização da mensagem. Darius is 9/11. Dario tá como 11 de setembro. And we marked Xerxes at midnight. E a gente marcou Xerxes na meia-noite. And we saw a prophet being raised up E a gente viu um profeta sendo levantado before the troublous times in Xerxes. antes dos tempos de provações, de problemas no período de Xerxes. And the prophet raised up was Zechariah. E o profeta levantado foi Zacarias. But Haggai is also raised up at the same time. Mas Ageu também foi levantado ao mesmo tempo. So the raising up of a prophet Então, levantar de um profeta is pointing to the raising up of a prophet in our time. está apontando para o levantar de um profeta no nosso tempo. And who is this prophet that is raised up at the prediction before midnight? E quem é esse profeta que é levantado na predição antes da meia-noite? Right, it's the faithful priests. Sim, são os sacerdotes fiéis. It's not an individual, Não é um indivíduo, but a group of people mas um grupo de pessoas that is proclaiming this message, que está proclamando essa mensagem, which is the second angel that is formalized at the prediction before midnight. que é o segundo anjo que é formalizado na predição antes da meia-noite. The second angel which is formalized at the prediction before midnight. O segundo anjo que é formalizado na predição antes da meia-noite And empowered at midnight. e fortalecido na meia-noite. E fortalecido na meia-noite. And Zechariah's message E a mensagem de Zacarias was, ho, ho, flee from the land of the north.
era fujam da terra do norte. And we connected that with the experience of the second angel. E a gente conectou isso com a experiência do segundo anjo. It's identifying the process of separating the wheat and the tares. É identificando o processo de separação da trigo do joio, Which begins at the prediction before midnight. que começa na predição antes da meia-noite. And the separation of the tares is concluded at midnight. E a separação do joio é concluída na meia-noite. Right? It's the experience of the second angel. Então essa é a experiência do segundo anjo. Right? And we spoke about how this needs to take place. Então a gente falou como que isso precisa acontecer. That the ensign may be ready to give its testimony to the Levites. Para que o estandarte seja levantado para dar testemunhos para os levitas da próxima classe. I think we looked briefly at the message given by Haggai. Acho que a gente olhou bem rápido a respeito da mensagem dada por Ageu. And Haggai's message, E a mensagem de Ageu, we read, was that the glory of the latter house that is being raised up a gente leu que foi a glória da última casa que foi levantada. will exceed antigo the templo. glory of the former house. A gente vai ver a glória do último templo. And the latter house is the church triumphant. E o último templo é a igreja triunfante. A última casa, Which we say is established at midnight. que a gente fala que é estabelecido na meia-noite. But we've understood that the church triumphant is it is in existence now. Mas a gente entendeu que a igreja triunfante é inexistente agora. Maybe we can say it's made visible at midnight. Talvez a gente pode dizer que ela é visível na meia-noite. When the Ela é tares have been invisível. separated. A igreja triunfante ela é invisível agora e ela vai ser visível na meia-noite And quando the priests are lifted as an ensign. o joio é removido fora e os sacerdotes they são are levantados sealed nesse at estandarte. midnight. E eles são selados na Pablo. meia-noite. Ou atados. Okay, so that's what Haggai's message is bringing to view. É essa a mensagem que a Gil está trazendo aqui. Okay, so let's read in your notes page 107. Então vamos ler nas suas notas aí. Haggai 2 verses 6 to 9. H2, versos 6 a 9. Ageu 2, 6 a 9. It says, "For thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land, and I'll shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I'll fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts." Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de minhas nações, de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Okay, so he says he will shake the heavens and the earth. Então ele diz que ele vai sacudir a terra, os céus e a terra. And we mark that at the close of probation. E a gente marca isso no fechamento da porta da graça. But a separate shaking is brought to view in verse 7. Mas uma separação separada é trazida no verso He 7. says he will shake all nations. Diz que ele vai sacudir, And tremer the todas shaking as of the nações. nations at its most basic level E o sacudir das nações no nível mais básico is pointing to upheaval between the nations, Upheaval. conflict. é apontado como o conflito das nações. And I think Entre this was as covered nações. somewhat yesterday by Jeff.
Eu acho que isso foi coberto ontem pelo Jeff. All right, so within the context of Haggai as the prediction before midnight, Então, dentro do contexto de Ageu, em relação à predição antes da meia-noite, the shaking of the angry nations is pointing to these troublous times at midnight. o tremer das nações iradas são apontando para os tempos turbulosos aqui na meia-noite. There's a shaking of the nations at midnight. Tem um sacudir das nações na meia-noite. We see this in connection with the Battle of Raphia. A gente vê isso em conexão com a Batalha de Ráfia. Okay, and it says at this time, in connection with the shaking at midnight, E diz, nesse tempo, em conexão com a sacudidura na meia-noite, esse tremer, the desire of all nations shall come. o desejado de todas as nações virá. Who is the desire of all nations? Quem é o desejado de todas as nações? According to Desire of Ages, page 52, it is Christ. De acordo com o Desejado de todas as nações, página 52, é Cristo. Em português, página 29.1. All right, so this is pointing to the Mare vision, Então isso está apontando para a visão maré, which takes place at midnight. que acontece na Mary meia-noite. or Mara? Mary? Mare. Mary. When Christ comes Quando Cristo vem, in the form of a message, no formato de uma mensagem, and it leads to the Mara experience, isso leva até a experiência de Mará, which we speak of in connection with the establishment of the church triumphant. que a gente fala isso como estabelecimento da igreja triunfante. And this is what is being spoken of when it says, when he comes, he will fill this house with glory. E é isso do que está falado quando diz que quando ele vir, ele vai encher a casa com sua glória. Okay, so Haggai's message is Então a mensagem de speaking Ageu of the establishment of the church triumphant, está falando do estabelecimento da igreja triunfante. and we mark this at midnight, E a gente marca isso na meia-noite. or we could view it as a process, or rather as a process from prediction before midnight to midnight. Ou a gente poderia ver um processo da predição antes da meia-noite à meia-noite. Because it's in this time period when we see significant developments in connection with the establishment of the church triumphant. É porque é nesse período de tempo que a gente vê conexões significantes em relação ao estabelecimento da igreja triunfante. Right. Okay. Let's read page 108. Vamos ler aí nas notas. Haggai 2:20 to 23 at the bottom. And says, and again the word of the Lord came unto Haggai in the 24th day of the month, saying, Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth, and I will overthrow the throne of kingdoms, and I'll destroy the strength of the kingdoms of the heathen, and I'll overthrow the chariots and those that ride in them, and the horses and their riders shall come down, every one by the sword of his brother. In that day, saith the Lord of hosts, I will take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, saith the Lord, and I will make thee as a signet, for I have chosen thee, saith the Lord of hosts. Okay, so this prophecy is identifying Zerubbabel being made as a signet. And Zerubbabel means from Babylon.
E Zorobabel significa de Babilônia. And he's a symbol of the wise priests who heed the call to come out of Babylon at 9/11. E ele é um símbolo de um sacerdote fiel que sai de Babilônia em 11 de setembro, que ouve o chamado. And the wise priests become a signet or are sealed at midnight when they become the church triumphant. Okay, so there is a lot that can be gleaned from the messages of Zechariah and Haggai as they relate to the prediction before midnight. That is where we'll leave it in this study. Mas é aí que a gente vai deixar nesse estudo. Okay, so I'll just lay out the rest of the line and we will move on. Então, só vou colocar o resto da linha e a gente vai seguir em frente. We have Xerxes at midnight, A gente tem Xerxes da meia-noite, Artabanus at the midnight cry, Artabanos no clamor da meia-noite and Artaxerxes with the third decree at the Sunday law. e Artaxerxes, o terceiro decreto na lei dominical. And we're just going to just quickly lay out the rest of these kings. A gente vai colocar eles bem rapidamente, os próximos reis. When you look at Artabanus, Quando você olha para Artabanos, I'm not sure if I have this point in the notes. não tenho certeza se eu tenho esse ponto aí nas notas. Yes, it is. Ja, Page dat is de. 109. The second paragraph, it's not split into a paragraph in German. Segundo parágrafo. But it's the highlighted portion, the last sentence that is highlighted. A última porção que está em destaque. And it says, Artabanus was in control of the Achaemenid state for 7 months and was recognized as king by Egypt. Artabanos estava no controle do estado Aquemênida por 7 meses e foi reconhecido como rei pelo Egito. Okay, so he reigned 7 months. Então ele reina 7 meses. And at the midnight cry, what we see being inaugurated E o que a gente vê sendo inaugurado no clamor da meia-noite is the 7th month movement. é o movimento do 7º mês. When we come back to Xerxes briefly, Quando você vem para Xerxes anteriormente, just another rapidamente, point to identify him at midnight só outro ponto para identificar aqui na meia-noite is that Xerxes ruled from 486 to 465. é que Xerxes reinou de 486 até 465, Which is 21 years. que são 21 anos. And the number 21 is a symbol of midnight. E o número 21 é o símbolo da meia-noite. Because midnight in Millerite history was July 21st. Porque a meia-noite para a história milerita foi 21 de Of the julho year 1844. do ano 1844. And of course, we have 7 months for Artabanus identifying the 7th month movement. Então, é claro, a gente tem Artabanos identificando o movimento do 7º mês. And if you look in the chronology in the study Bible, E se você olha na cronologia da Bíblia que tem estudo, it will tell you that Artaxerxes ruled for 42 years. vai te dizer que Artaxerxes reinou por 42 anos. And the number 42 E o número 42 is
is represented as 1,260 days. Representado pelos 1260 dias. 42 vezes 30, Right, you have 1260. the number 42, you have 42 months, Você tem 42 meses, or 1,260 days. 1260 dias. And this is identifying the period of papal persecution, E está identificando o período de perseguição papal, which is a type of the persecutions that begin at the Sunday law. que é um tipo das perseguições que vão começar na lei dominical. Que vai começar. All right, so when you look at Artaxerxes, Então, quando você olha para Artaxerxes, some chronologies give 45 years for his reign. alguns cronologistas dão 45 anos para o seu reinado. And the number 45 is also significant E o número 45 também é significante, as we're identified in connection with Donald Trump. e fazendo conexão com Donald Trump, Who passes the Sunday law. que passa a lei dominical. Okay, so we've covered the studies of the tidings out of the east and out of the north. Então a gente cobriu então o estudo dos rumores do oeste, do oriente e do norte, And how this message that is now being formalized is the beginning of the revelation of that message that troubles the papacy, as we read in Daniel 11, verses 44 and 45. Então, como que essa mensagem que é formalizada aqui na predição It's the antes da beginning meia-noite of the é o começo da revelação da mensagem que deixa o papado aborrecido em Daniel 11, verso 44. In Daniel 11, verses 44 and 45. Yeah, I said that. Okay. De 40 All right, so we're going to 44. change gear A gente vai mudar aqui. and move to our next study, which is Ezra 8. A gente vai mudar para o nosso próximo estudo, qual é Esdras 8. And in the English to German notes, it's on page 113. As notas. Okay, so Ezra left Babylon on the first day of the first month, Então, Esdras deixou Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. and he arrived in Jerusalem on the first day of the fifth month. Ele chega em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. And it is the light of Ezra 7:9, E foi a luz sobre Esdras 7:9 that opened to us the understanding that the midnight cry is repeated prior to the Sunday law. que abriu o entendimento de que o clamor da meia-noite é repetido antes da lei dominical. Right, and the history, Ezra 7:9 figured prominently in Samuel Snow's midnight cry message. E Esdras 7:9 é figurado na predição de Samuel Snow. As Ezra 7:9 is the beginning of the 2300 days. Como Esdras 7:9 é o começo dos 2300 tardes de manhã. Samuel Snow usou Esdras 7:9. What Ezra 8 is identifying, O que Esdras 8 está identificando, or rather what Ezra 8 is, ou melhor, o que Esdras 8 é, Ezra 8 is an increase of knowledge on Esdras- Ezra 7:9. Esdras 8 é um aumento de conhecimento sobre Esdras 7. Because Ezra 8 is identifying events intervening between the first day of the first month and the first day of the fifth month. Porque Esdras 8 está identificando os eventos dentro do primeiro dia do primeiro mês e o primeiro dia no quinto mês. Thus we say Ezra 8 is an increase of knowledge on Ezra 7:9. Então assim a gente diz que Esdras 8 é um aumento de conhecimento em relação a Esdras 7:9. And Ezra 8 is E Esdras 8 is showing us the prediction before midnight. nos está mostrando a predição antes da meia-noite. Okay, so this is it's a study that is still under development. Então esse é um estudo que ainda está em desenvolvimento. I won't claim to understand all the symbols, Eu não digo que eu estou entendendo todos os símbolos, but there is enough for us to clearly see the structure. mas tem muito para nós vermos claramente a estrutura And know what this chapter is talking about. e saber do que esse capítulo está falando a respeito. Okay, so let's begin. Então vamos começar. Ezra 8:15. Esdras 8:15.
It says, "And I gathered them together to the river that runneth to Ahava, and there abode we in tents 3 days, and I viewed the people and the priests, and found there none of the sons of Levi." E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos levitas, dos filhos de Levi. Okay, so what's happening here? Então, o que está acontecendo aqui? So Ezra leaves Babylon Então on the Esdras, first day of the first month, então Esdras deixa a Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, which is 9/11. que é 11 de setembro. He embarks on this journey, Ele entra nessa jornada, which leads him to arrive in Jerusalem on the first day of the fifth month. que leva ele para chegar em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Which is the midnight cry. Que é o clamor da meia-noite. But early on in this journey, he realizes that there are no Levites among them. Mas antes, nessa jornada, ele percebeu que não tinha nenhum dos filhos de Levi com ele. Right? And he comes to this realization when they tarry by the river Ahava. Então eles vêm para essa realização quando eles tardam no rio Ava. And we will see that he tarries there for 3 days. E a gente vai ver que ele tarda lá por 3 dias. Okay, let's just get that text where it says how long they were there. This is also the first time I'm sharing this study publicly. É a primeira vez que eu estou compartilhando esse estudo publicamente. First time it's being recorded, so I'm starting to see that in some ways it could have been organized a little better. Eu estou começando a ver que ele pode ser organizado um pouco melhor. A gente vai achar. Oh, we'll come to it. We'll come to it. A gente vem para isso. Okay, so Ok. this tarrying that he does in Ahava Então, essa tardança que ele faz em Ava it's for 3 days. são por 3 dias. Oh, 8:15. 8:15. I read it, didn't I? Yeah, we Eu li just ele, read não? it. Okay. Ok. All right. So he tarries in Ahava for 3 days, Então, ele tarda por 3 dias. and the number 3 we've spoken of as a symbol of the prediction before midnight to midnight. E o número 3, a gente falou que é um símbolo da predição antes da meia-noite até a meia-noite. And a witness that we laid out earlier this week Uma testemunha que a gente colocou antes aqui na semana was Genesis 40. foi Gênesis 40. Okay, I'll just read it again. Então, só vou lê-la de novo. Verses 6 to 13. Versos 6 a 13. And that's at the bottom of page 130. Tá aí nas suas notas. It says, "And Joseph came in unto them in the morning and looked upon them, and behold, they were sad. And he asked Pharaoh's officers that were with him,
in the ward of his Lord's house, saying, Wherefore look ye so sadly today? And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? Tell me them, I pray you. And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me, and in the vine were 3 branches, and it was as though it budded, and her blossoms shot forth, and the clusters thereof brought forth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup. And I gave the cup into Pharaoh's hand, and Joseph said unto him, This is the interpretation of it. The 3 branches are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thine head, and restore unto thee thy place. And thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner, when thou wast his butler. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram, Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe, Não são-se de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mó o seu sonho a José e disse-lhe, Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu Okay, copeiro. so basically we see here Joseph giving a prediction Então, basicamente, que a gente vê José dando uma predição about these 2 classes. sobre essas 2 classes. One dreams of 3 branches, and these are represented as 3 days. Isso representa 3 dias. And we see at the fulfillment, A gente vê no cumprimento we see the one being lifted up um deles sendo levantado as an ensign, como um Before estandarte diante de Faraó, and we see que foi o also copeiro. the baker has a dream of 3 baskets, A gente viu também que o padeiro tem um sonho com 3 which also represented as 3 days. cestas, que também representam 3 dias. And we see him being hanged. Right. So what we see here is the separation of the 2 classes, Então, o que a gente vê aqui é a separação de 2 classes. which as we have said is finalized at midnight. O que a gente disse finaliza na meia-noite. But the time period over which, I guess from the prediction to midnight, Mas o o período de tempo que eu digo na predição antes da meia-noite, is represented by the number 3. esse período é representado pelo número 3. Right. So looking at this here, we then draw license to identify the 3 days in Ahava Olhando para isso, ajuda a gente a entender que esses 3 dias lá no rio Ahava Sorry. Oh, sorry. So from that we draw license to identify the 3 days in Ahava E isso nos dá licença da gente identificar os 3 dias lá à beira do rio Ahava, perto do rio, as representing this time period from prediction before midnight to midnight. representando esse período de tempo da predição antes da meia-noite à meia-noite. What I've done in the diagram there O que eu fiz no diagrama aí is what you have here. This is Genesis 40. é o que você tem aqui, é Gênesis 40.
Genesis 41 Gênesis 41 is a parallel line. é uma linha paralela, It is subsequent to the history in Genesis 40, é subsequente, assim, a história da but história de it is a Gênesis. parallel history to that which we're seeing here. É uma história subsequente de Gênesis 40, mas é uma história paralela que a gente vê aqui. So, what this chapter is showing Então, o que esse capítulo está ensinando, está mostrando Pharaoh has a dream, que Faraó tem um sonho, and this dream troubles him, the dream of the 7 years plenty and the 7 years famine. e esse sonho ele deixa ele confuso, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. And he brings this dream to the attention of the butler. E ele traz esse sonho à atenção ao copeiro. And on account of this dream, Und on account of. or because of the dream Und- that the butler gave, because of the prediction that Joseph gave in relation to the butler, Por causa da predição que José deu em relação ao sonho do copeiro, Joseph is brought in at midnight. José é trazido na meia-noite. He's lifted up before the king. Ele é levantado diante do rei. So the development in Genesis 40 Então, o desenvolvimento em Gênesis 40 took place on Pharaoh's birthday. acontece no aniversário de Faraó. And Joseph being brought in Und before Pharaoh in Genesis 41 also took place on Pharaoh's birthday. Também aconteceu no aniversário de Faraó. And it tells us this was 2 full years later. Diz que isso foi 2 anos mais tarde. All right, so the number 2 Então, o número 2 then becomes a symbol of this time period from prediction before midnight to midnight. se torna um símbolo desse período da predição antes da meia-noite à meia-noite. And a witness to the number 2 as a symbol of the prediction before midnight to midnight Uma testemunha para a predição antes da meia-noite à meia-noite is Josiah Litch's prediction é a predição de Josias Litch regarding the fall of the Ottoman Empire, em relação à queda do Império Otomano, which he first gave in 1838 que ele primeiro deu em 1838 and which was fulfilled in 1840. e que foi cumprido em 1840. All right. And this is 2 years from 1838 to 1840. E esses são 2 anos, 1838 até 1840. Right. The number 38 is also a symbol of the prediction before midnight O número 38 também é um símbolo da predição antes da meia-noite, because Samuel Snow gave his midnight cry message in the 38th year of his life. porque Samuel Snow deu a mensagem do clamor da meia-noite no ano 38 da sua vida. Okay, so I've just taken these 2 chronological histories, Só estou mostrando essas 2 ordens cronológicas, right, and brought them on top of each other. That's what Und you see in the sie- diagram. colocando aí um em cima da outra. É isso que você vê aí no diagrama. Okay, but the point is the 3 days is a symbol of this time period. Mas o ponto é que 3 dias é um símbolo desse período de tempo. So let's continue on. Let's read verses 16 to 17. Vamos continuar, vamos ler o verso 16 até 17. And it says, Then sent I for Eleazar, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jarib, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for Meshullam, chief men, also for Joarib, and for Elnathan, men of understanding. And I sent them with commandment unto Iddo, the chief of the place, Casiphia. And I told them what they should say unto Iddo, and to his brethren, the Nethinims.
at the place Cassiphia, that they should bring unto us ministers for the house of our God. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram entendidos, e enviei-os comandado a Ido, chefe de Casífia, e falei a eles o que deveria dizer a Ido e a seus irmãos, servidores do templo, em Casívia, que nos trouxeram ministros para a casa do nosso Deus. Okay, so if you count those men, Então, se você contar esses homens, Ezra realizes when he comes to a Harvard that there are no Levites. Esdras percebe que não tem nenhum levita. So he gathers 11 men to go back and call out the Levites. Então, ele chama 11 homens para ir chamar de volta os levitas. And these are men of understanding. E esses são homens de entendimento. Okay, so the number 11, Então, o número 11, as has already been said, is a symbol locating this waymark, the prediction before midnight. como já dito, é um símbolo localizado aqui nesse marco. It represents the disciples without Judas. Representa os discípulos sem Judas. Okay, so 12 minus 1. Então, And we know that 12 Judas também. 12 menos 1. separated himself at the Passover. E a gente sabe que Judas se separou na Páscoa. And the Passover is May 2nd, 1844, E a Páscoa foi em 2 de maio de 1844, which is the prediction before midnight. que é a predição antes da meia-noite. Okay, so who are these men of understanding? Então, quem são esses homens de entendimento? They are the wise priests, Eles são os sacerdotes, because according prudentes, to Daniel sábios. 12, verse 10, que de acordo com Daniel 12, verso 10, it is the wise that understand. são os sábios que entenderão. So you have Die Weise. the distinction being made here, that is the wise that are doing this work. Então você vê a distinção feita aqui, que são sábios que estão entendendo, That are being sent back to call out the Levites. que vão ser voltados a chamar lá os levitas. So I have here in your notes on page 115, Então eu tenho aqui nas suas notas, they're sent to Iddo. eles são enviados a Ido. They're Werden sent to a man sie, named Iddo. Eles são chamados a um homem chamado Ido. And Iddo means timely. E Ido significa... So what this is identifying at the most basic level is that this development is taking place at the right time. Então isso está identificando mais num nível básico que isso está acontecendo no tempo certo. And the place where Iddo resides is called Cassiphia, E o lugar onde Ido mora é Casífia, which is the treasury. que é a tesouraria. Treasury, place where... Place where, And that's in your notes. There's a quote there from the International Standard Bible Encyclopedia. Então tem uma citação aí da Internacional, Bíblia Padrão Enciclopédia. Okay, so 11 priests give the prediction whose fulfillment gathers the Levites. Okay, let's read verses 18 to 19. Então vamos ler o verso 18 e 19. And it says, "And by the good hand of our God upon us,
They brought us a man of understanding of the sons of Mali, the son of Levi, the son of Israel, and Sherebiah, and with his sons and his brethren 18, and Hashabiah, and with him Jeshiah of the sons of Merari, his brethren and their sons 20. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Seribias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, com os filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, 20. Okay, so 3 men are mentioned there. There's Sherebiah, Hashabiah, and Jeshiah. Então, 3 homens são mencionados aí. Tem Asabias, Jesaías e Merari. And in connection with Sherebiah, it says he was gathered with his sons and his brethren 18. E em conexão com Serabias, diz que com seus filhos e seus irmãos 18. And Jeshiah, it identifies 20 of his sons and brethren. E Jesaías e as 3 pessoas foram mencionadas Zerebias, Asaías e Jesaías. E a Jesaías está relacionado aos 20. When looking at those 3 names, the 3 names, because they are about 40 people here. Quando a gente olha para os 3 nomes, porque eles são quase 40 pessoas aqui, But the scriptures have taken time to name 3 of them. mas as escrituras tomam tempo para citar 3 deles. And I think the significance of that is seen when we look at the meaning of their names. Eu acredito que a significância aqui é quando a gente olha para o significado dos seus nomes. So there's Sherebiah, Então, tem Serebias, Hashabiah, Asabias and Jeshiah. e Jesaías. Now Sherebiah is there in your notes. It means Zerebias tem nas suas notas e significa... it comes from a root word meaning parched ground. Vem de uma raiz, de uma palavra que significa... Which one? This one. Ah, dieser one. Parched ground, like dry. Bedeutet, Vem de uma terra seca. And Hashabiah E Asabias, means God has regarded. o Senhor tem observado, tem percebido. O Senhor tem considerado. And Jeshiah E means God has saved. Josias diz que o Senhor salvou. So what is Okay, the story being told here? Então, o que essa história tem sido dita aqui? All right. You have the 11 wise priests, Você tem os 11... men of understanding. Você tem homens de They are conhecimento que são giving this message, sacerdotes prudentes, sábios, que eles estão dando essa mensagem which is going to gather out the Levites. que vai juntar os levitas. And the Levites are represented in this story that is laid out by these 3 men. E os levitas são representados por essas histórias aqui que são colocados por esses 3 homens. They're represented as parched ground. Eles estão representados como terras secas, secadas. What does that mean? O que isso significa? It means they have not received the rain that has been falling since 9/11. Significa que eles não tiveram recebendo a chuva que está caindo desde 11 de setembro. But they are the honest in Israel, so God has regarded them.
Mas eles são os honestos em Israel e Deus tem observado eles, tem considerado, tem estado em observância com eles. and they are saved as they receive the message. E eles são salvos ao eles receberem a mensagem. And looking at this passage we just read, Então, olhando essa passagem que a gente acabou de ler, it also speaks of 18 and 20. também fala a respeito de 18 e 20, When it mentions these three, quando menciona os três. it mentions 18 and 20 brethren with them. Eles mencionam 18 e 20 irmãos com eles. And 18 and 20 gives you 38. E 18 mais 20 dá para 38. And 38 we've already identified as a symbol of the prediction before midnight. 38 a gente já identificou como sendo um símbolo da predição antes da meia-noite. So, I don't think I have the passage in the notes, Eu não sei se eu tenho as passagens nas notas, but if you read the chapter, I believe it's in Prophets and Kings, mas se vocês lerem o capítulo, eu acredito que está em Profetas e Reis, we have the number 38 here, você tem o número 38 aí. but Spirit Prophecy does not call them Levites. Mas o Espírito de Profecia não chama eles levitas. It says they are 40 priests. Ele diz que são 40 sacerdotes. 40 priests. Eles são chamados de 40 And the levitas. number 40 E o número 40 is a significant prophetic symbol. é um símbolo profético muito significante. It's the number 40 it's identifying the establishment of a covenant. O número 40 está identificando o estabelecimento de uma aliança. All right. So yes, Prophets and Kings calls it 40 priests, but here in the scriptures, it's calling them Levites. Profetas, no Espírito de Profecia, Profetas e Reis chama ele de 40 sacerdotes, mas aqui está chamando eles de levitas. And I don't know how to reconcile that, E eu não sei como conciliar isso, because when you look, yes, he does, but I mean in the literal sense, no senso because literal. when you look at Porque Nehemiah, quando você olha para Neemias, at least as I've looked at Nehemiah, pelo menos como eu tenho olhado a Neemias, and you read the genealogy there, e você lê a genealogia lá, it appears to identify these people as Levites parece que identifica essas pessoas como levitas. specifically, but prophetically, Especificamente, mas profeticamente, we know that 38 and 40, a gente sabe que 38 e 40 that's Prophets and Kings, e são Profetas e Reis. Profetas e Reis, página 614, parágrafo 3. we know that 38 and 40 A gente sabe que 38 e 40 is prediction before midnight to midnight when the covenant is established. é a predição antes da meia-noite e a meia-noite quando So é estabelecido a erfüllt aliança. there's no Oder coincidence etabliert here. ist. Então não tem nenhuma coincidência aqui. Okay, maybe let's pause here and finish off in our next study. Então vamos pausar aqui e a gente continua no próximo estudo. Let's close the prayer. Vamos finalizar com uma oração. Father in heaven, we thank you for your word. Pai Celestial, a gente agradece pela tua palavra. Lord, we pray that as these thoughts have been laid out, A gente ora para que esses pensamentos sejam colocados.
that, Lord, we may see the things that are clearly brought forth. Senhor, a gente possa ver as coisas que são claramente trazidas. But help each of us, Lord, to play our part Mas, Senhor, nos ajude a cada de nós tomar essa parte in clarifying that which has been brought forth. e clarificar o que está sendo trazido aqui. Father, we ask for your blessing as we break. Senhor, a gente pede pelas suas bênçãos ao nós fizermos essa pausa. And please bless the next study as we conclude these thoughts. E abençoe os próximos estudos ao concluirmos esses pensamentos. We ask in Jesus' name. A gente pede em nome de Jesus. Amen. Amém.